Se o horário de dormir é às 10h30, 11 horas, é às 10 horas, é o mesmo horário na casa do pai, é o mesmo horário na casa da mãe. Para você não ter esse jogo, esse meio de campo um pouco embolado, para que pelo menos essas regras básicas sejam sempre as mesmas. Para que a criança tenha rotina, né? Porque exatamente. Quebrar isso gera insegurança. Muita. Mas é muito delicado, né? Porque um casal que se separou, que não conseguiu estabelecer um convívio, e muitas vezes, por quê? Porque não tem diálogo, porque dentro da própria casa a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, né? Então o pai fala pode, a mãe fala não pode, a mãe fala não pode, o pai... Enfim, é difícil, né? Tem que ter muita... Tem que ter muita maturidade. Como é que se estabelece esse diálogo? Porque se dentro do casamento, dentro do lar, não conseguia, às vezes divergiu na educação. Agora eu acho que ficou mais complicado ainda, né? Por isso que eu acho que em muitos casos a gente aconselha bastante a própria terapia. O próprio atendimento, assim, você vai ter um profissional que você vai poder conversar sobre essas coisas, e você, muitas vezes, assim, o terapeuta familiar, por exemplo, ele lida com o pai e com a mãe, mesmo divorciados, imaginando essa situação, e o terapeuta acaba sendo mediador. Sim. Então acaba fazendo esse meio de campo, acaba facilitando esse diálogo que está tão encravado, tem tantas dificuldades, que às vezes você precisa de um terceiro que seja neutro, que não seja... E também que é complicado. De fora, exatamente. Né, distância. E que vá facilitando, que vá fazendo umas sinalizações, vá apontando alguns erros, vá apontando alguns lugares que de repente poderiam ser melhor discutidos. E assim, deixar sempre claro isso, que esse diálogo, por menor que seja, vai ter que acontecer entre as partes. Uma coisa que a gente também sabe que existe, e assim, nós que trabalhamos com as pessoas na igreja, que também aconselhamos, que acompanhamos as famílias, às vezes a gente ouve isso. Já ouvi casos, por exemplo, olha, eu e meu marido nós não temos mais relacionamento de marido e mulher, a gente não vive junto, assim como marido e mulher, mas a gente está na mesma casa por causa dos filhos, porque a gente, sabe, queremos criar os filhos, não queremos causar nenhum transtorno. E qual é a sua opinião, a sua experiência a respeito disso? Manter uma separação de corpos dentro do mesmo lar, isso é menos nocivo, pode ser menos nocivo ou pode ser até pior? Eu acho que assim, é bastante interessante essa colocação, porque eu acho que é muito frequente essa dúvida mesmo, né, no consultório. Eu acho que volta aquela situação de cada caso é um caso, e depende muito realmente como que é esse convívio dentro do mesmo teto. Se esse convívio continua sendo amigável, continua sendo respeitoso, ou se já está ultrapassando um limite que, assim, de repente até o marido ou a esposa mesmo tem outro parceiro e começa a trazer esse parceiro em casa. Então, já fica inviável mesmo. Exatamente, né? Dessas relações ficam totalmente complicadas realmente. E que assim, a gente sempre orienta que o divórcio, na realidade, as pessoas veem como uma coisa muito negativa, mas se trabalhado de uma forma bacana, se conversado abertamente com as crianças compreendem de uma forma saudável até. Então acho que muitas vezes a solução realmente é o divórcio. Então às vezes você acaba tentando postergar esse divórcio em função de um bem-estar, só que na verdade o efeito está sendo contrário. Está causando mais prejuízo por causa dessa dinâmica mesmo. Exatamente. Do peso, né? Exatamente. A gente tem uma pergunta, temos na linha uma telespectadora. Eu gostaria de saber como que os pais podem falar com os filhos, os pais divorciados, para os filhos ainda conseguirem acreditar que o amor entre o homem e uma mulher, ele é possível, sabe? Porque entre pai e filho a gente entende que o amor é mais incondicional mesmo, na maioria das vezes. Agora, entre um homem e uma mulher, é tão complicado, sabe, fazer as coisas darem certo, porque todo mundo tem sonhos, tem vontade, e é tão chato quando isso acaba. E como que fazer os filhos acreditarem que isso pode dar certo se eles estão vendo que tudo está dando errado?